Como vão, seguidores? Eu sou Cíntia Domingues Nascimento, minha linha de criação de curso é do ensino independente. Então, tudo que eu vou passar para vocês aqui agora tem a ver com a minha linha de criação de curso. Vou falar um pouco sobre o arquétipo da torre em comparação ao jardim, ao arquétipo do jardim. Mas isso é só um trecho, tá, do meu material. Bom, as pessoas que possuem o arquétipo da torre, elas costumam ter experiências subjetivas. E com o jardim, as experiências são coletivas. A torre não é reativa, o jardim é reativo por causa da influência das pessoas nele, porque o jardim ele rege o coletivo, a torre não, a torre rege o individual. Então, pessoas com o arquétipo da torre, elas não se deixam influenciar em suas decisões e ações por parte de terceiros, porque ela é muito enraizada em suas próprias crenças pessoais e também é muito apegada, ao que ela acredita. Ela não se move por pressão ou mobilização de terceiros, como é o caso do jardim, porque no jardim as pessoas se movem por influência e motivação dos outros, elas se deixam influenciar em suas decisões e ações, porque o jardim é um ambiente de desconstrução. A torre não é desconstrução, ela é ligada e movida pela crença subjetiva, tradicional ou espiritual. A torre é o subjetivo. Então, ela se fixa e se fortalece no que já está estabelecido nela e não pode ser desconstruído. O jardim é o coletivo, então ele trabalha para desconstruir, desarraigar, desapegar e trazer o novo. A torre não, a torre é o oposto. Então, cartas como torre, montanha, âncora, lâmina 36, carta 4, dificilmente você vai ver desconstrução aí nos arquétipos dessas pessoas, tá? Então a torre, ela é uma carta para dentro e o jardim é uma carta para fora, partindo desse ponto, a gente vê que antes de tomar as decisões, ela olha para dentro, a pessoa com o arquétipo da torre. E o jardim, antes de tomar as decisões, ele olha para os outros, e corre junto com os outros, porque é influenciado pelo coletivo, pelas decisões do coletivo, as ações do coletivo. E a torre não, a torre se influencia por si mesma, A torre, ela só faz algo se ela estiver se sentindo bem. Pessoa com o arquétipo da torre só faz algo se ela estiver se sentindo bem com aquela situação. E o jardim só faz algo se agrada a todos ali dentro daquele coletivo, daquele ambiente, daquela panelinha. Então tem essas diferenças e características arquétipas entre essas duas cartas que são muito interessantes, Tem outras também, mas a torre em si, eu quero que vocês entendam que ela produz o que é de gosto seletivo. E o jardim produz o que é de gosto coletivo. A torre não é de dar confiança para qualquer um. Pessoa com arquétipo da torre, não é de dar confiança para qualquer um. O jardim já agrega todo mundo, já abraça todo mundo. Mas a torre não, porque a torre é seletiva, é individualista. É tipo assim, poxa, eu não conheço a pessoa, como é que eu vou sair agregando, abraçando, assim, deixando, permitindo chegar a esse limite de me influenciar? Não, jardim, a torre não, mas o jardim sim, o jardim já vai entrando aí, e aí, qual é seu nome? Beleza, tudo bem? Vai agregando, entendeu? Vai se deixando, se permitindo desconstruir, vai dando aquele limite, aquela confiança, entendeu? Porque o jardim é assim, papo pro ar, simpatiza com a cara de todo mundo, cai na fala de todo mundo. A torre não, a torre já tem aquele lance assim de filtrar mais as coisas, Pessoa com arquétipo da torre, deixando bem claro aqui. Então, estou falando de pessoas com arquétipo da torre e pessoas com arquétipo do jardim, Então, a torre, ela vê as coisas com seu próprio olhar. Ela vê as coisas de fora e distante da situação. E o jardim vê as coisas pelo olhar dos outros e próximo à situação, participativo, É tipo assim, aquela briga que está acontecendo dentro de casa, Aí vamos supor, a pessoa com o arquétipo do jardim está ali, presente, participativa, e a torre está de fora, só observando, então tem um outro campo de visão sobre a situação,
A torre, pessoas com o arquétipo da torre só podem contar consigo, com elas mesmas, né? Por isso que ela não vai muito na influência dos outros. Porque se arrebentar alguma consequência, estourar alguma consequência, ela só vai poder contar com ela mesma. E o jardim, ele pode contar com todos, a pessoa com o arquétipo do jardim pode contar com todo mundo. Mas pode contar com todo mundo exatamente porque ninguém tem força de espírito para contar consigo mesmo. Vai sempre depender dos outros, entendeu? Então tem essas diferenças aí entre a torre e o jardim. A torre só pode contar consigo. E o jardim pode contar com todo mundo, mas porque não tem força de espírito para contar consigo mesmo. Vai sempre estar dependendo do outro. Agora, a torre é isolada e o jardim é aberto ao público, receptivo, né? A torre é isolada, né? Ela não é receptiva porque ela é seletiva. E como toda torre forte tem seus mecanismos de autodefesa, ela tem o dela: silêncio, invisibilidade, distância e anonimato. E o jardim, os mecanismos de defesa do jardim tem a ver com usar os outros para se defender e proteger. Usar os outros como escudo, as massas, o coletivo, como escudo para atacar, para se defender, para se proteger, né? Para somar força, como se somar força fosse um indício de ter razão, de ter direito, né? Então, a pessoa com o arquétipo da torre tem a tendência a relacionamentos longos e monogâmico, ao relacionamento longo e monogâmico. E pessoa com o arquétipo do jardim tem tendência a relacionamentos consecutivos e com possibilidade de traição ou ruptura caso apareça alguém mais interessante, mais atrativo, né? Ainda tem bastante coisa para falar aí sobre a torre em comparação ao jardim no sentido arquétipico, né? De comportamento e personalidade das pessoas, mas esse é o apanhado principal aqui que eu trouxe a vocês dentro da linha de criação de curso do ensino independente. Tem também sobre a raposa e a cegonha, tem sobre o ramalhete e o lírio, em relação a comparações arquétipicas, né? Tem sobre todas as cartas, né? Eu hoje trouxe a torre e o jardim.